Paulo Leite, bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Tudo bem com vocês? Começando bem a segunda-feira aí? Sim. Muito bem. É uma semana em que a gente vai acompanhar o julgamento no Supremo Tribunal Federal de 8 envolvidos, junto com Jair Bolsonaro, em tentativa de golpe, abolição do Estado Democrático de Direito, enfim, uma série de acusações. A Procuradoria-Geral da República foi quem ofereceu a denúncia baseada em documentos que foram apurados, levantados, provas que foram apuradas e levantadas pela Polícia Federal. Até aí nós temos que entender que todo o rito de julgamento deve ser respeitado, desde que dentro desse julgamento tenham algumas formas, alguns preceitos que sejam realmente respeitados de verdade. Quando a gente fala respeitar de verdade, é que a gente espera. E aí eu estou falando como cidadão. Pode falar, agora virou bolsonarista, ou é bolsonarista, ou não sei mais o que, eu estou me lixando para isso, porque eu quero falar a respeito de uma justiça eficaz, de uma justiça eficiente, de uma justiça que atenda a minha necessidade, a sua necessidade e a nossa necessidade. E para uma justiça ser eficiente, ela não pode ter um julgamento contaminado. Ela não pode conduzir um julgamento por um aspecto político. O aspecto político de um julgamento destrói a figura da análise da justiça, porque ela vem contaminada, essa análise vem contaminada com procedimentos políticos de observação. Está claro que nós não vamos ver o julgamento técnico, está claro que nós não vamos ver um julgamento de justiça, nós vamos ver um julgamento político. Um julgamento que vai ser feito sempre na base daquilo que é a opinião, ou a posição, ou o entendimento dos ministros que se sentarão à mesa do Supremo Tribunal Federal para esse julgamento. A primeira turma que vai fazer o julgamento tem, dentre eles, pessoas que já se declararam ou já se posicionaram em alguma parte da vida como antibolsonaristas. E essa não é uma forma adequada para procedimentos em um julgamento. Se eu sou anti, eu já pré-julguei. Se eu sou anti, eu já disse qual é o final do processo de julgamento. Não estou aqui apelando para inocência de Bolsonaro e nem daqueles envolvidos. O processo é amplo, o processo é farto, são 1000 páginas oferecidas, existem documentos lá, segundo a Polícia Federal, documentos que comprometem muito Jair Bolsonaro, todos aqueles que estão indo para julgamento. Só que esse julgamento tem que ser feito na base técnica e não na sua base política. E aí eu vou remeter à base política da discussão do Supremo, quando a gente pega um presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, que fala frases como perdeu o mané, referindo-se a um bolsonarista, ou então, em discurso, diz derrotamos o bolsonarismo. Significa então que ele estava alinhado em fileiras políticas para a derrota de uma forma de pensamento, que é a forma de pensamento de brasileiros, que foram às urnas, inclusive, e que depositaram mais de 45% dos seus votos naquela ideia, naquele projeto. O ministro do Supremo Tribunal Federal, por rigor do cargo, não poderia nunca ter dito nós derrotamos o bolsonarismo. Porque seria a mesma coisa que um outro ministro aliado ao lado contrário, se o presidente, porventura, o presidente Lula tivesse perdido a eleição, ele se manifestar dizendo nós derrotamos o lulopetismo. É um absurdo a gente ver esse tipo de coisa e as pessoas normalizarem. Aí tem gente que fala, não, mas é porque o julgamento é necessário pelo período negro que o país passou nas mãos do presidente Bolsonaro. Ora, se julgue de maneira técnica, se julgue ao rigor da lei, mas que não se ofereça espetáculos de julgamento político como esses que a gente está vendo agora. Como, por exemplo, a mulher que picha, perdeu o mané, que é frase de Roberto Barroso, que é uma frase de Luiz Roberto Barroso. Ela não inventou aquela frase. Aquela frase foi dita por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ela picha com batom, perdeu o mané na estátua da Justiça, frente ao Supremo Tribunal Federal, e pega 14 anos de prisão, 30 milhões de reais de multa. Ela cometeu ato de vandalismo, ela cometeu ato contrário àquilo que era a aspiração dos brasileiros que tinham elegido naquela oportunidade, dos brasileiros que elegeram naquela oportunidade Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, que se dê a ela a proporção dessa pena. O artigo, e eu tenho que recorrer ao artigo porque está aqui na minha mão para que eu não faça a citação leviana, para que eu faça a citação dentro daquilo que é o rigor do artigo,
o artigo no Código Penal Brasileiro, me desculpe que agora eu me atrasei aqui para ver, devia ter visto antes, né? Eu sei disso, a Carol vai me chamar a atenção, mas eu não posso fazer nada. O artigo 163 do Código Penal Brasileiro, que fala de vandalismo e depredação do patrimônio público, prevê penas de 6 a 3 anos, além de multa. É só para ver a desproporção que nós estamos vendo quando você condena uma mulher a 14 anos por um julgamento que é contaminado pelo que ela falou de Alexandre de Moraes. Nós temos que falar essas coisas de maneira clara, aberta. Eu não estou aqui defendendo Jair Bolsonaro, não estou aqui defendendo a inocência de ninguém. Se cometeram crimes, se os crimes estão comprovados, que sejam julgados pelo rigor da lei. A lei tem que ser igual a todos. Eu quero ser julgado, se um dia for, pelo Supremo Tribunal Federal, de forma técnica, de forma jurídica, científica e não de forma política. Essa é a questão central para a gente discutir. Eu sei que tem muita gente me odiando a partir de agora. Eu sei que tem gente que vai dizer que eu estou agora aqui defendendo o que aconteceu no 8 de janeiro ou na maluquice daquela tentativa de golpe perpetrada, com aquelas cenas bizarras de não sei os kids pretos e mais não sei quem. Não. Eu estou defendendo uma justiça que seja equilibrada, que faça o julgamento à luz da justiça, que faça o seu julgamento à pena da lei e que se observe aquilo que está escrito, que se observe aquilo que está sendo processado, que se leia as provas com isenção. Essa é a função de um magistrado. Essa é a função que nós esperamos de um magistrado. Porque amanhã, você que está aí rindo agora, não, está aí chorando porque Bolsonaro... Amanhã eu quero ver se você for vítima de uma justiça que haja de maneira política, você vai ficar quietinho. Vamos lá, é o desafio que eu faço. Se o seu julgamento, você está lá na mesa dos réus, no banco dos réus, e lá no banco dos réus, um juiz, um desembargador, um ministro do Supremo Tribunal Federal profere contra você uma sentença política, qual será a sua reação? Vamos ser honestos como cidadãos. Vamos pensar em cidadãos que possam incluir todos no mesmo processo de cidadania. Os que pensam como eu penso, os que não pensam como eu penso. Os que defendem os que eu defendo e o que eu defendo e os que não defendem aquilo que eu defendo. Só assim virá equilíbrio, só assim virá a sensação de que temos a aplicação correta da justiça. Uma justiça que está destruída dia a dia. Culpa da própria justiça, culpa do comportamento de juízes, desembargadores, magistrados, ministros que desacreditam a justiça a cada dia que a aplicam. É preciso que nós restabeleçamos uma justiça que tenha a ciência jurídica como seu principal preceito.